Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com o retrato de ravinas que são motivo de preocupação para famílias que vivem em zonas identificadas no Zango e Viana. Está em curso o Programa Nacional de Combate ao Fenómeno, mas o aproximar da chuva deixa os munícipes aflitos em função da gravidade da situação. A problemática das ravinas continua a tirar o sossego de muitas famílias no país. E em Luanda, propriamente na zona da Caopiá, em Viana, muitas famílias foram obrigadas a deixar as suas residências devido ao alto risco de desabamento. Segundo os moradores, tudo começou em 2009. Numa altura em que as ameaças de chuva já têm dado os primeiros sinais, aumenta o sentimento de insegurança. Estamos a abandonar o bairro porque já não estamos a aguentar mais. Tanto mais que a minha casa já está quase a desabar, está quase a cair. E eu não sei onde é que eu vou parar com as crianças. E tempo chuvoso aqui é mesmo muito, mas muito complicado. Temos aqui três escolas privadas, na qual é muito crítico porque quando está a cair chuva, por causa dessa ravina mesmo, os alunos não conseguem passar. O agravamento da ravina desencadeou outros males. Como explica essa senhora? Aqui o lixo é demais, porque essa vala mesmo, todo o bairro vem despejar o lixo aqui na vala. E os carros também que recolhem o lixo não conseguem chegar, até que muito mosquito aqui no bairro, muita febre nas crianças. Então a doença é demais por causa desse lixo. Este é apenas um entre os vários casos que têm ocorrido em diferentes pontos de Angola. O problema já é do domínio das autoridades. Só para se ter uma ideia, as províncias do Bié, Kwanza Norte, Luanda, Lunda Sul e Malange vão beneficiar de obras de contenção e estabilização de ravinas, de modo a garantir segurança a pessoas e bens. A iniciativa do governo, lançada este ano, tem os objetivos voltados na preservação das infraestruturas habitacionais, estradas, bens de consumo e o sistema de abastecimento de água, com a finalidade de evitar a destruição e outros danos que podem ser causados pelas ravinas. Segundo o mapeamento do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, um total de 742 foram catalogadas em todo o território nacional. Mas enquanto os resultados não chegam ou não se materializam, o desespero toma conta dessas famílias. Essa terra só racha e cai a terra para o mar. E quando estamos mesmo assim, pai, socorro mesmo, estamos a pedir socorro. Mais destaques para hoje no Geração Jornal. Crime de homicídio na Huila. A mãe que depositou o bebê na fossa depois de dar à luz. E também terrenos em litígio no distrito urbano da cidade universitária. O caso envolve um grupo de camponeses e empresas. Fatores que comprometem a implementação do Simplifica 2.0 em alguns postos administrativos. Conselho Nacional de Água, resultados da reunião orientada hoje pela Vice-Presidente da República. Transição energética e desafios no setor dos petróleos. Terminou em Luanda a Conferência Internacional. Fora de portas, a situação no Marrocos, que voltou a registrar hoje mais um tremor da terra. A grandeza do investimento. Infraestruturas que garantem a continuidade da vida. A nossa missão é receber os doentes e tratá-los conforme o que é cientificamente correto. Ainda temos muito para fazer, mas pensamos que estamos no bom caminho. Satisfação e exigência de quem espera por mais qualidade nos serviços. A questão da humanidade é um problema muito sério. Não prestam devida atenção aos pacientes. Ainda conseguimos ver a fraca não presença das unidades, quer primárias, secundárias e terciárias. Saúde, ganhos e desafios. Eu acho que o importante é encontrarmos a equação necessária que nos permitam consolidar os ganhos de tal forma que todo este investimento que está a ser feito seja aproveitado. Em série, a partir de segunda-feira, no Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. A província da Huila está no top da atualidade, hoje no jornal, onde foi detida uma jovem de 18 anos, acusada de ser a culpada da morte do próprio filho.
O caso aconteceu depois dela dar à luz. A acusada depositou o bebê na fossa séptica da casa de um vizinho e, horas depois, este denunciou o caso à polícia. Uma jovem de 18 anos de idade foi detida pelo SIC na cidade de Lubango, acusada de ter abandonado o próprio filho recém-nascido numa fossa no bairro da Mapunda. Segundo o SIC, o recém-nascido chegou a ser socorrido, ainda com cordão umbilical, mas faleceu 24 horas depois no hospital pediátrico. Esta cidadã encontrava-se concebida já de 9 meses, tendo sentido dores à madrugada do dia 9. Esta, por sua vez, deu à luz e pegou a criança, levou a 100 metros da sua residência, isso no interior de um quintal, concretamente numa fossa, onde depositou a referida criança. Infelizmente, à madrugada do dia 10, a criança começou a convulsionar e acabou por sucumbir. Foi nesta fossa de uma residência localizada na zona 5 do bairro da Mapunda, onde foi encontrada a criança recém-nascida, abandonada no local pela própria mãe. Um sábado, por volta das 7h30, na minha residência, logo que eu me espantei, então, ao sair pelo quintal, eu girava pelo quintal e logo via gritos que parecia ser gato. No dado momento, então, fiquei posicionado ao lado do tampo da minha fossa. Então, dali, aqueles gritos, aqueles choros continuavam, então eu disse que não, este barulho parece estar a vir por dentro da fossa. Então, chamo a minha esposa, então eu pedi-lhe que trouxesse um pau, assim que a gente abre o tampo, o furo que a gente deixa por cima do tampo para descarga. Então, me deparo logo com um saco preto, e que na qual havia movimentos. Então, eu achei estranho, então agarrei um pau, assim quando eu abro o saco, a gente vê logo que se tratava de um bebê e que naquele momento ainda o bebê estava vivo. Logo saí dali e fui chamar as autoridades. Expliquei o caso que se tratava e pedi que levasse também enfermeiro porque ainda encontrava-se em choros. Então lá fomos com a polícia, com as enfermeiras, resgataram o bebê do interior da fossa para o exterior. E o bebê aparentemente estava saudável e os enfermeiros fizeram aquele trabalho todo e cortaram o cordão umbilical ali e levaram até ao hospital. É a primeira vez, até chocou muito com a sociedade, porque é a primeira vez. Nunca ainda temos assistido pela televisão e ouvindo pela rádio, nunca ainda assistimos assim conforme dessa vez aconteceu. Isso levou vida humana e você que se engravida e depois sustenta aquela barriga durante 9 meses e chega no último dia você mata a pessoa, então isso não é boa coisa. Não fazer como eu, no momento de desesperação, eu não sabia o que fazer. Simplifica 2.0 e o que está na base do incumprimento em alguns postos de identificação e conservatórios. A nossa equipa passou hoje por alguns destes lugares e constatou que um dos problemas está relacionado à falta de sistema integrado para o bom funcionamento dos serviços. 99 procedimentos foram eliminados com vista a reduzir a burocracia nos serviços da administração pública. Na ronda efetuada nesta quinta-feira, em alguns postos de identificação, certos procedimentos ainda não foram atualizados. No posto de emissão do bilhete de identidade da Ilha de Luanda, alguns procedimentos mantêm-se. Sem gravar entrevista, a chefe deste posto explicou não ter recebido qualquer orientação por escrito que dá conta da mudança dos procedimentos com base no Simplifica 1.0. Como o meu caso é extravio do documento, simplesmente preenchi um formulário, fiz o pagamento cá mesmo. Não foi necessário mais me dirigir a nenhum balcão. Só quando é pela primeira vez. Ou se tiver algum problema, tiver tido algum problema com os nomes e tiveste que fazer de novo, tudo de novo, aí sim. Mas se não, normalmente é só o bilhete e pagar e és atendido. A chefe deste posto da Ilha de Luanda disse também que o sistema de emissão do BI ainda não permite a eliminação de alguns requisitos já descontinuados no Simplifica 1.0 e 2.0, uma informação que contrasta o que a lei estabelece. Temos estado a verificar alguma resistência no cumprimento dessa medida.
por parte de algumas conservatórias que ainda continuam a exigir ao cidadão a apresentação do assento de nascimento, ao arrepio deste decreto que está em vigor e é de cumprimento obrigatório. O decreto presidencial número 161/21 de 21 de junho, que efetiva as medidas do Simplifica 1.0, elimina a exigência do assento de nascimento, integra a base de dados do BI e a base de dados do Registro Civil e transforma a Conservatória do Registro Civil em posto de emissão do bilhete de identidade, facto que ainda não se verifica na prática. O nosso trabalho aqui também deve ser, de uma vez mais, divulgarmos a mensagem, porque há muita coisa que está aprovada e não divulgamos. E com isto pressionar os serviços públicos a observarem o cumprimento rigoroso. No posto de emissão da Samba, o problema é o mesmo. Ao cidadão ainda é exigido o assento de nascimento para emissão do bilhete de identidade pela primeira vez. Foi necessário o assento do nascimento do meu filho, a cópia do bilhete do meu esposo, a cópia do meu bilhete e a cópia da cédula do menino. Aqui nesta loja de registros do Morro Bento, o procedimento é diferente. Ao utente é atribuído a partir da conservatória o número único do cidadão e com base neste código é possível tratar o bilhete de identidade. O procedimento parece simples, mas ainda é com base num novo modelo de assento de nascimento que a conservatória atribui o número único do cidadão e este código torna-se o número do bilhete de identidade do utente em causa. Pois é, e esteve hoje reunido o Conselho Nacional de Água, sob orientação da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. O encontro analisou a situação atual do setor e desafios na perspectiva de melhorar a prestação de serviços à população. As bases gerais de implementação da taxa de captação de água e o processo de regularização das comissões e licenças de utilização dos recursos hídricos, criação da entidade gestora do sistema hidráulico do Canal do Cafo, bem como a reapreciação e aprovação do regulamento dos conselhos de bacias hidrográficas foram discutidas na 8ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Águas, presidida pela Vice-Presidente da República. Segundo o Ministro da Energia e Águas, as prioridades do Plano de Ação do Conselho Nacional de Águas para o quinquênio 2023-2027 passam pela construção de novas infraestruturas e Luanda precisa de cerca de 2 mil milhões de dólares para abranger o grosso da população. E quando falamos em crescimento de infraestrutura, estamos sobretudo a falar dos maiores universos populacionais e Luanda encabeça, não é, com 10 milhões de habitantes e naturalmente uma gritante falta de água. Essas são as principais preocupações, não só do Conselho Nacional de Águas, como também do Executivo, naquilo que tem a ver com infraestruturas sociais, sobretudo. Só em Luanda, os 2 sistemas de água vão representar mais de 2 mil milhões de dólares de investimento. A 8ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Águas analisou também a estratégia para o combate ao garimpo de água na província de Luanda, cuja capacidade de distribuição abrange apenas 50% da população. Luanda, como todos sabemos, tem um déficit de capacidade de abastecimento de água de cerca de 50%, ou seja, a água que se produz em Luanda atualmente só atende cerca de 50% da população, sendo que a restante 50% vai buscar ou compra água em cisternas. O que acontece é que esta dificuldade tem também estado a fazer surgir e a consolidar um negócio ilegal que é o garimpo de água, ou seja, a danificação de condutas para que se retire daí água e se coloque no mercado informal. É importante que quem destrói património público, e falamos hoje das condutas de água, mas também acontece com outros bens públicos, seja de facto severamente punido. Para João Batista Borges, apesar de o garimpo servir como um meio de subsistência em zonas onde não há água canalizada, também é preciso perceber que existe uma máfia que atua no garimpo. Se hoje há uma máfia que atua no garimpo. Hoje,
e onde estão implicadas pessoas de várias instituições, incluindo a EPAL. E nós não negamos isso. O que hoje acontece é que, e essa máfia não só provoca danos nas condutas, como também faz, em grande medida, a própria operação da rede, ou seja, fecham válvulas para depois gerar necessidade e atender por vias informais essas necessidades. O Conselho Nacional de Águas é um órgão permanente consultivo do titular do Poder Executivo de coordenação e articulação entre diferentes departamentos ministeriais ligados ao planeamento, gestão e utilização dos recursos hídricos nacionais ou compartilhados pelo Estado angolano. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola deu hoje início a reuniões que devem terminar amanhã. Está em análise a situação monetária e cambial do país. São encontros que estão a ser presididos pelo governador do BNA. Com o intuito de apresentar os resultados da reunião aos agentes econômicos, o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola, órgão responsável pela formulação da política monetária e cambial, realiza nos dias 14 e 15 do corrente mês a sua 113ª reunião ordinária e uma conferência de imprensa na cidade do Sumbe, província do Kwanza Sul. O governador do Banco Nacional, BNA, Manuel Antônio Tiago Dias, manteve um encontro de cortesia com a vice-governadora da província para a esfera política, social e econômica, Emília Chinawalil, onde anunciou à imprensa que a sede do município da Quilenda, no Kwanza Sul, vai ganhar em breve uma dependência de um dos bancos comerciais para facilitar as transações monetárias das famílias. Manuel Antônio Tiago Dias reconheceu que a falta de uma dependência bancária na sede da Quilenda constitui uma preocupação enorme para os agentes econômicos e a população em geral e disse ainda que a solução passa pela advocacia do BNA na componente em atrair os operadores bancários para instalarem uma dependência. Na sequência, o governador do BNA reiterou o engajamento do Banco Nacional de Angola na componente de execução da política monetária e cambial para a satisfação do tecido social e produtivo do país, que concorre para a estabilização de preços e promoção do crescimento econômico. Durante a sua estadia na província do Kwanza Sul, Manuel Antônio Tiago Dias vai também avaliar os empreendimentos econômicos que beneficiaram de financiamentos por via do aviso 10 do Banco Nacional de Angola, referente aos créditos bancários para o setor produtivo, deslocando-se a propósito ao município da Conda, onde vai visitar parte dos 19 projetos financiados no valor de mais de 29 mil milhões de kwanzas. Parcerias. Novos acordos de investimento no país. Em destaque. Mais à frente no jornal, a província da Huila ganhou novas escolas, estruturas que vão permitir que mais alunos estudem em melhores condições. As escolas foram inauguradas no município da Cacula e o governador da província, Nuno Maapi, recomendou conservação rigorosa dos equipamentos construídos no âmbito do PIM. 1.200 crianças do município da Cacula, na província de Huila, passaram a estudar em melhores condições com a inauguração de 2 escolas construídas no âmbito do PIM. As escolas de 12 e 7 salas de aula, que custaram aos cofres do Estado 380 milhões de kwanzas, são motivo de satisfação da comunidade local. Nós estamos muito felizes pelo facto da inauguração e entrega da nossa escola, nossa segunda casa. É motivo de grande alegria, porque o sonho foi concretizado de estudarmos em melhores condições de ensino e aprendizagem. Nossas crianças estudavam por área livre e hoje nos construíram uma escola de raízes. Isso é uma alegria para nós. Vai melhorar a educação e a formação digna para as nossas crianças. Essa escola nova, a importância dela é para ensinar os nossos filhos, para o futuro e para aprender mais, pode formar professores. Agradecemos muito da escola. O PIM trouxe-nos escolas na Cacula, tirou-nos as crianças que estavam fora ou a estudar ao relento, não é? E trouxe-nos para umas salas definitivas. Felizmente, numa só sentada, temos mais de 1.000 crianças hoje a estudar numa escola condigna.
e pensamos que estamos felizes, a comunidade está feliz, as crianças e os alunos dessa escola e da outra que foi inaugurada estão todos felizes e pelo menos na sede do município e nesse ponto onde nos encontramos já não teremos crianças ou que estudem fora de uma sala condigna como essa. Essas escolas vêm essencialmente para cobrir o déficit de salas. Como sabe, a Kakula também tem turmas ao ar livre e não são poucas ou não eram poucas. Com essas 12 mais 7 salas que vai dobrar em termos de turmas disponíveis, vai fazer com que muitas das crianças que estudavam ao ar livre, quer na sede, quer aqui no Mambande, passem agora a estudar com a devida dignidade. No PIM ainda temos mais escolas a terminar, no capítulo PIM. Temos escolas para terminar em Kakonda, Lubango, Jamba e Cuvango, que são as últimas que vão ser inauguradas no âmbito do PIM. Mas, como sabe, a necessidade da Huila ainda é grande em termos de turmas ao ar livre. Terminou hoje a Conferência Internacional sobre Petróleo e Gás. Representantes de mais de 40 países discutiram sobre o futuro no setor e os desafios em relação à transição energética. E neste último dia foi dado maior destaque às prioridades em termos de investimento e também à aplicação mais correta dos recursos provenientes do petróleo. Pela sua especificidade, a indústria petrolífera verifica constantemente quedas e, por vezes, subidas na produção. Isto deve-se a fatores diversos, como a falta de investimentos nas infraestruturas de armazenamento. É o caso de Angola. A queda deve-se a vários fatores, como aqui foi debatido, não é? Uma que a exploração que não foi acentuada nos anos anteriores, mas agora, felizmente, já estamos nesta fase de aumentar a exploração, mas também as plataformas que foram necessitando mais manutenções e que felizmente agora também estão a ser mais proporcionadas e melhores plataformas também implementadas. Precisamos de melhorar a eficiência das nossas instalações para aumentarmos a capacidade de armazenamento, de produção dos nossos campos petrolíferos. Precisamos também de estão a ser criados incentivos financeiros e tributários para que as empresas possam investir mais ou possam obter o maior rendimento, isto é, as empresas operadoras possam obter o maior rendimento sobre os investimentos, sobre as operações que estão a realizar cá em Angola. No último dia da 4ª Conferência e Exposição Internacional sobre Petróleo e Gás, o ministro Diamantino Azevedo admitiu que o momento é difícil para os operadores, mas acredita em dias melhores. Nós estamos conscientes das dificuldades, temos trabalhado com as associações do setor, com os empresários, para mesmo neste contexto difícil, fazer com que as empresas locais cada vez mais se apropriem de uma parcela considerável dos negócios na indústria petrolífera. No caso de Angola, são necessários mais investimentos, tendo em vista a contribuição do petróleo para a sustentabilidade do país, como explica o presidente da ECIPA, Associação das Empresas Prestadoras de Serviços da Indústria Petrolífera Angolana. Quanto mais alto estiver o preço do barril de petróleo, maior rendimento teremos nós na venda do nosso petróleo produzido, por um lado. Mas, por outro lado, esses rendimentos vão sempre permitir que possamos investir muito mais no nosso país, possamos investir muito mais na nossa economia, de formas a que vamos podendo empoderar os outros setores da nossa economia. Mais investimentos no setor é o que recomenda também a OPEP, que assinala hoje 63 anos desde a sua criação em 1960. O secretário-geral da organização considera mesmo ser este um dos principais desafios para os próximos tempos. Por isso é importante, é um desafio não só para os países membros da OPEP, mas é um desafio global para manter o crescimento, desenvolvimento sustentável no mundo das economias, dos países que têm áreas potencial, como aqui na Angola, na África e vários países no mundo têm que investir mais na área de petróleo, investir na produção, refinação, petroquímica e tudo. Esse é um desafio global, não é só para a OPEP. A nossa presença na OPEP está e estará sempre alinhada aos interesses estratégicos de Angola no setor petrolífero. E só assim
faz sentido a nossa presença nesta organização. Este ano, o encontro, que reuniu mais de 200 participantes de cerca de 45 nacionalidades, versou sobre transição energética, um conceito motivado pela disponibilidade de combustíveis, necessidades ambientais de redução de emissões de gases de efeito estufa e a busca por um sistema energético sustentável e eficiente. 4 novos acordos foram assinados hoje aqui em Luanda e são todos voltados para o investimento. Em áreas como hotelaria, turismo, transporte e construção, a assinatura dos memorandos aconteceu entre as empresas envolvidas e a IPEX. Decorreu nesta quinta-feira em Luanda um ato de assinatura de vários memorandos entre as empresas que vão garantir o financiamento e a execução dos projetos e a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola, IPEX. Destes acordos resultam a construção de uma fábrica para a produção de equipamentos e materiais de plásticos. A fábrica tem um valor de investimento que ultrapassa os 10 milhões de dólares, norte-americano, e vai ser instalada na Zona Econômica Especial. Este e outro, financiado por uma empresa egípcia de construção civil, visa a construção de estradas, pontes, escolas e hospitais. Esse investimento está orçado a 10 milhões de dólares e temos uma capacidade para empregar 280 funcionários. Este terceiro, avaliado em 220 milhões de dólares, aparece em razão da construção de uma unidade hoteleira e um complexo de apartamentos na ilha de Luanda. Vamos estar alinhados junto do Ministério da Educação, porque queremos tentar trazer ali uma espécie de museu a céu aberto, né, que é logo ao entrar para a floresta. A intenção não é desmatar a floresta, mas sim aproveitar uma zona que pode ser requalificada, e vamos tentar meter ali um museu a céu aberto onde as pessoas podem ir para a floresta e tentar perceber mais ou menos o que é que existia na floresta, tipo um historial. De acordo com o presidente do Conselho da Administração da IPEX, Lelo Francisco, um dos signatários destes acordos assinados hoje, fazem parte das linhas destes memorandos da parte da Angola, a facilitação dos processos e a redução da burocracia no processo da implementação dos projetos. O papel que a IPEX tem é naturalmente fazer com que, ou criar as condições para que as empresas que têm investimentos em Angola tenham o menor nível de dificuldades possíveis, não é? Então, no nosso país, temos que continuar a apostar na melhoria das condições do ambiente de negócios para que os investidores não tenham dificuldades no mercado nacional. Lelo Francisco falou também que está concluído o processo de assinatura do acordo, que resulta na exploração ao longo do corredor do Lubito. Ontem foi o culminar do processo de concessão do corredor do Lubito, que faltava a peça que é referente ao contrato de investimento. Este acordo não é um acordo diferente da concessão que foi concedida em agosto no corredor do Lubito. É exatamente o mesmo projeto, não é? Foi só a materialização do contrato de investimento da concessão que foi já atribuída em agosto deste ano. E tem início amanhã em Havana os debates na cimeira do Grupo dos 77 mais China. O Presidente da República, que segue como convidado ao evento, já se encontra em Cuba. E segundo o programa, discursa amanhã diante dos demais convidados da maior organização intergovernamental dos países de desenvolvimento das Nações Unidas. Nesta sexta-feira, de acordo com o programa da Cimeira, João Lourenço vai discursar diante dos chefes de Estado, seus representantes e convidados para o evento. Os chefes de Estado e de Governo terão a oportunidade de exprimir as suas ideias e pontos de vista à volta do tema escolhido e outras considerações sobre a realidade atual do mundo. O programa do presidente João Lourenço reserva ainda um encontro na noite de sexta-feira no Palácio da Revolução, sede do poder político em Cuba, durante uma recepção a ser oferecida pelo presidente cubano Miguel Díaz-Canel. O G77 mais China foi criado em 15 de junho de 1964 por 77 países em desenvolvimento e é o maior e mais diversificado grupo, com 134 Estados-membros, entre os quais Angola, e representa 2/3 dos membros do Sistema das Nações Unidas. Marrakech.
Novo abalo sísmico. Em destaque. Mas antes, a Líbia, que enterra milhares de pessoas em valas comuns após a enchente. O resumo da atualidade internacional acontece agora, com o desenvolvimento de Edna Firmino, que já cá está e traz este e outros assuntos. Edna, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. Todos os mortos da tempestade Daniel na Líbia foram enterrados hoje em valas comuns. A preocupação do prefeito da cidade de Derme é que o número de mortos possa aumentar. O Centro Meteorológico Nacional emitiu avisos 72 horas antes das inundações, mas não sugeriu que as barragens poderiam ruir nem apresentaram um plano de evacuação. Acompanhe a seguir outros destaques internacionais. O número de mortos na cidade de Derna, no leste da Líbia, pode aumentar para 20 mil, segundo o autarca Abdelmenah Al-Gaiz, devido às inundações registradas entre domingo e segunda-feira após a passagem da tempestade Daniel. Al-Gaiz explicou que estes cálculos derivam dos danos registrados em vários bairros de Derna. O autarca acrescentou ainda que a interrupção das comunicações está a dificultar as operações de busca e salvamento. As Nações Unidas disponibilizaram 10 milhões de dólares para ajudar as vítimas das inundações na Líbia, anunciou hoje a organização. Trabalhadores da Fundação de Ajuda Humanitária da Turquia juntaram-se às operações de busca e resgate na cidade de Derna, na Líbia. Foram enviados trabalhadores para o serviço de busca e salvamento, além de barcos e outros materiais de ajuda, como cobertores e roupas. O Ministério da Defesa italiano e o da Alemanha também se juntaram e enviaram nesta quarta-feira militares, suprimentos médicos e equipamentos para garantir que as funções logísticas e apoio médico à população nas zonas inundadas na Líbia não faltem. Algumas imigrações legais podem beneficiar as economias europeias, mas a imigração não é a solução para a crise demográfica do continente, disse a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, nesta quinta-feira. Meloni falava durante a reunião sobre a demografia em Budapeste, organizada pelo primeiro-ministro nacionalista da Hungria, Viktor Orbán. A coligação de Meloni, que chegou ao poder no ano passado, vem a promover uma agenda nacionalista que inclui a abordagem dura à imigração, promessas de aumentar a baixa de taxa de natalidade da Itália, além da legislação contra a paternidade LGBT e o uso de palavras estrangeiras em documentos oficiais. A Marinha colombiana apreendeu 3 toneladas de cocaína durante uma perseguição em alta velocidade no Mar do Caribe, informaram as autoridades nesta quarta-feira. A cocaína apreendida foi avaliada em pelo menos 100 milhões de dólares e tinha como destino a América Central. 4 tripulantes encontrados no navio foram detidos e serão investigados pelo suposto crime de tráfico, fabricação e transporte de entorpecentes. A Colômbia está entre os maiores produtores mundiais da cocaína e da folha de coca, que a constitui, segundo as Nações Unidas. Estão contadas as atualidades internacionais. Nós voltamos amanhã com mais informações. Kina Simeão, boa noite. Continuação do último jornal. Boa noite, Edna. Estás linda. Obrigada. Bom descanso, Edna. Ora, e um novo tremor de terra voltou a abalar Marrakech, no Marrocos. É a primeira réplica que ultrapassa os 4,5 de magnitude na escala de Richter, depois do sismo do dia 8, que resultou em mais de 3 mil mortos. Um sismo de magnitude 4,6 abalou hoje a zona do Altas e foi sentido na cidade de Marrakech, em Marrocos, sendo a primeira réplica a ultrapassar os 4,5 desde o sismo do dia 8, que causou quase 3 mil mortos. Não foram registradas mortes deste novo sismo na região do Altas. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, o sismo ocorreu a uma profundidade de 9,7 quilômetros perto de Iguil, a mesma aldeia nas montanhas do Altas que foi o epicentro do sismo do dia 8. O tremor de terra foi sentido também em Portugal e Espanha. De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude, como micro, menos de 2,0, muito pequenos, 2,0 a 2,9, pequenos,
3,0 a 3,9, ligeiros de 4,0 a 4,9, moderados de 5,0 a 5,9, forte de 6,0 a 6,9, grandes 7,0 a 7,9, importantes 8,0 a 8,9, excepcionais 9,0 a 9,9 e extremos quando superior a 10 na escala de Richter. Sacrifício pelo sustento de famílias. As picadas que eles fizeram que é para a gente poder passar não fazem manutenção. Então aquilo a gente acaba chegando lá muito cansado e levando muito tempo para chegar. Agora que se aproxima então a chuva, com essas obras que ainda não terminaram, então já estamos com medo mesmo. Caminho com vários destinos. Pelo caminho está a encontrar bué de reguladores de trânsito. Dia, aproximadamente, uma média de 30 caminhões. Riscos, perdas e ganhos. Pelas crises que nós temos no país, tudo está abaixo. Quando as pessoas passam muito tempo sem encontrar uma vaga de trabalho, a tendência é de buscarem alguma forma de sobrevivência. Negócios transfronteiriços. Na reportagem da semana. Amanhã aqui no Girassol Jornal. E hoje houve um falso alarme na Avenida Brasil, em Luanda. Em pânico, moradores de um prédio foram forçados a abandonar o edifício. A nossa equipa de reportagem está no local com o Alberto Capitão nesta altura. Alberto Capitão, como é que se descreve o cenário aí? Está um ambiente meio agitado, nem por isso. Qual é a versão verdadeira? Ora, muito boa noite a quem nos acompanha a esta hora. Trata-se do prédio número 60 da Avenida Hoje à Renda, aqui no distrito urbano do Rangel. O ato ou a situação deu-se por volta das 16 horas e 30 minutos, quando um pedaço da base do prédio caiu sobre um teto de uma casa ao lado e acabou por assustar no caso, os moradores deste mesmo edifício. Nós vamos à conversa rapidamente com o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Miguens. Ilustre Faustino, o que é que realmente aconteceu e, por esta altura, que informações é que podemos passar à nossa audiência? Bem, boa noite a todos os telespectadores. Importa-nos aqui dizer que a direção do Comando Provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros tomou conhecimento por intermédio da população relativamente à iminência ao desabamento de um edifício, tal conforme fez referência, no município de Luanda, distrito urbano do Rangel. Minutos depois foi acionado as forças, bem também como a Comissão Municipal de Proteção Civil, e posto no terreno foi feita a primeira avaliação, e da avaliação feita chegou-se à conclusão que não há necessidade de pânico nenhum, o prédio está estável, portanto, e aí recomenda-se os moradores a se fazerem presente nos seus imóveis. Significa dizer que ainda é uma avaliação primária, mas aconselhamos aqui a população a manter a calma, principalmente os moradores de edifícios em referência, que não há necessidade de pânico nenhum. Mas de informações que nós obtivemos aqui é que a quando da construção deste banco que está junto dos prédios, o prédio teve como que uma ruptura e isso já causou alguma preocupação. Eu pergunto, depois do que se deu na Avenida Comandante Valódia e do estudo que vocês foram fazendo com a administração municipal, nesta via algum prédio em risco de desabar? Bem, considera-se aquilo que é o relatório apresentado pelo LEA e também o comunicado por parte da Comissão Municipal de Proteção Civil. Significa dizer que toda e qualquer informação que surgir não condiz com a verdade, porque os esforços têm sido feitos por parte dos técnicos para poderem avaliar o estado técnico dos edifícios a nível da província de Luanda. Aliás, recordamos aqui a orientação de Sua Excelência Governador de Luanda na qualidade de coordenador da Comissão Provincial de Proteção Civil, no qual orienta com que os técnicos elaborem um plano e também gizam estratégias para que possam avaliar de facto aquilo que é o estado técnico dos edifícios a nível da província de Luanda. E esse trabalho de facto tem surtido efeito. Nós temos verificado os relatórios que têm vindo à tona por parte do LEA e também da Comissão Municipal de Proteção Civil.
Neste caso, não precisa criar pânico, não há aqui risco do prédio desabar. Não há necessidade de pânico. A Comissão Municipal aconselha os moradores do prédio em referência a manterem a calma e regressarem à procedência. Muito obrigado. Palavras do porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Miguens, a garantir que não há necessidade de se criar o pânico aqui nos moradores. Rapidamente, temos Alexandre Setente, que é o coordenador da Comissão de Moradores. Vocês nunca tiveram aqui sinais de possível desabamento do prédio? O único sinal que tivemos que foi na altura da construção do edifício onde está localizado o BPC, Agência Aldalara, em que se verificou uma pequena fissura ou separação dos prédios gêmeos. Mas desde este período para cá, nunca mais tivemos nenhum problema. Mas hoje, por volta das 16h30, uma vizinha ligou a informar que houve um pedaço de pedra que caiu do prédio. E na conversa eu disse-lhe se poderíamos informar amanhã a administração, mas entretanto acho que houve uma precipitação e que comunicaram os bombeiros e de seguida também a administração. Está todo mundo em casa por esta altura? Sim, depois da informação que foi dada pela equipa de vistoria, que autorizou as pessoas a poderem entrar nas casas, sim, todo mundo já está em casa. Muito obrigado. O coordenador da Comissão de Moradores do prédio de número 60 daqui da Avenida Hoje a Renda. Foi por volta das 16h30 que parte da base, da parte superior do prédio caiu e assustou então os moradores. O prédio de que falamos é este que está por trás de mim. Podemos agora mostrar nas imagens do Josué Massuaco para dar-lhe conta então que a situação por esta altura é calma. Todavia, a rua foi interditada e os moradores também já voltaram aos seus aposentos. Aqui em Simeão são estas as informações preliminares que nós temos desta situação que se deu aqui na Avenida Hoje a Renda. De acordo com a administração municipal de Luanda, o trabalho vai continuar a ser feito para então averiguar se há ou não necessidade dos moradores nos próximos dias deixarem este edifício. Despedidas do 1200, Josué Massuaco e do Alberto Capitão. Boa noite. Boa noite, Alberto Capitão. Bom regresso à equipa, à base. Continua a jornada de trabalho da Presidente da Assembleia Nacional em Cabinda. Carolina Cerqueira ouviu hoje membros da sociedade civil sobre as principais dificuldades do dia-a-dia. As principais dificuldades que afetam as populações de Cabinda já são do domínio da Presidente da Assembleia Nacional. Carolina Cerqueira recebeu entidades de diversos estratos sociais, entre elas religiosas, empresários e líder da juventude. Todos foram unânimes em afirmar que o custo de vida em Cabinda está muito alto devido à descontinuidade geográfica. A dívida pública, o desemprego e o atraso da conclusão dos projetos de impacto social foram outros problemas também apresentados à Presidente. Já apresentamos a questão ligada à cesta básica, apresentamos a questão ligada à falta de empregabilidade, ou seja, de emprego no seio da juventude e a atenção sobre a cota habitacional para os jovens. A questão da imigração ilegal é um problema presente no país, mas em Cabinda com particular insistência. O que é que isso tem a ver? Não somos xenófobos, não somos contra nenhum estrangeiro, mas qualquer um de nós que vá a um país estrangeiro precisa ter um visto de permanência ou ter um cartão de residente para se conformar às leis de determinado país. Os membros da sociedade acreditam que as preocupações apresentadas junto à Presidente da Assembleia poderão merecer especial atenção da parte do Executivo. O Sr. Presidente é uma pessoa que sabe ouvir, escutou-nos muito bem, conversamos, abordamos sobre esses assuntos todos e a garantia que me foi dada é que estava, de facto, muito preocupada com isto, vai levar o assunto à análise. De referir que as preocupações apresentadas serão levadas em fórum específico para uma abordagem mais profunda, segundo a direção parlamentar. E especial setembro a fechar o jornal hoje com o essencial sobre atos de homenagem dedicada ao fundador da nação. A nossa equipa esteve na aldeia histórica de Cachicane e testemunhou o lançamento de projetos que vão tornar a vida social mais atrativa na zona. A aldeia de Cachicane viu nascer, no dia 17 de setembro de 1922, Antônio Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola e herói nacional.
O município de Icolibengo recebeu a visita da escritora e ex-primeira-dama da República, Maria Eugênia Neto. Junto com o administrador do município, pretendem dar uma nova imagem à comunidade. Este ano vai mudar com os projetos que recebemos da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, toda a nossa atenção com outra visibilidade, com outra imagem. Conforme sabe, aqui vai nascer outros projetos sociais, como estrada, como hospital, como escola e vilas e residências para albergar a população. Conforme sabe, Cascane no tempo de chuva tem tendência de inundar. E os projetos do governo como da fundação é de formas a mitigar esta situação e tornar Cascane um bom lugar para se viver. Este ano comemora-se 101 anos do nascimento de Agostinho Neto e 44 desde a sua morte em setembro de 1979. Apesar do tempo, Neto continua vivo na memória do povo de Cachicane e de todos os angolanos. Agostinho Neto não foi só um líder de Angola, mas também do continente africano. Devemos estar muito orgulhosos. E há pessoas que dizem que Agostinho Neto não foi só o líder da Angola, foi o líder da África. E é verdade, ele ajudou muito. O seu pensamento, a sua atitude de modéstia, o seu saber. Eu acho que nós devemos segui-lo e seguir o pensamento dele e a sua atitude perante o mundo. Portanto, uma atitude de amizade, de perdão, de reencontro. Temos que nos reencontrar todos. Só assim é que o mundo pode estar em paz. Senão, vamos ter sempre problemas, guerras e etc. Para os que conheciam Neto, o sentimento é de grande orgulho. Ele foi uma das principais figuras do século XX pela sua luta, pela determinação que completou, pela abdicação dele próprio. E eles faziam esse trabalho. Depois, alguns foram presos. E quantos anos ficaram lá, não é? Como o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto fundou as bases da nação alicerçadas na igualdade, tema ainda em construção atualmente no país. Em sua homenagem dos seus feitos em prol dos angolanos, a data do seu nascimento foi consagrada como Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional, uma forma de manter presente os seus princípios, ideais e ensinamentos. Por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta amanhã à mesma hora, 19h45. A todos, continuação de boa noite. Boa noite.